Quero que você abra comigo Efésios 1, 22. Desejamos aos nossos irmãos da Rádio Palavra Acústica a graça e a paz do Senhor, e que Deus, no poder do Espírito Santo, possa também falar com vocês nesta palavra de Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Obrigado, Pai, por essa palavra. Espírito do Deus Todo-Poderoso, vem falar conosco através dessa palavra, vem tocar em nós, vem nos acordar, vem nos levantar, através da palavra que é viva, que é eficaz, a palavra que corta os nossos corações, a palavra que fala com a nossa alma e fala com o nosso espírito. Amém? Você pode se sentar, querido. Deus, Ele, por causa do pecado que acabou entrando no mundo através de Adão e Eva, Ele quis, por causa da condenação que viria sobre o mundo e a maldição, Ele quis contar com o povo. Nós sabemos que Deus levantou na velha aliança um povo, Ele formou uma nação na realidade para Ele, né? Ele escolheu uma nação vindo de Abraão, nós já sabemos disso, e essa nação de Israel foi chamada para que pudesse levar a palavra, levar Deus para as nações, mas nós sabemos que na velha aliança Israel falhou com isso. E aí nós vemos que em Cristo Jesus, na nova aliança, levanta-se também agora um povo, que é a igreja. E Jesus quer contar com essa igreja. São duas esposas que nós vemos. A esposa do Velho Testamento, a esposa de Jeová, que era a nação de Israel, que falhou. E nós vemos numa nova aliança, uma outra esposa, que agora é a esposa do Filho, a esposa de Cristo, que é a igreja. Então Jesus quer contar com a igreja. Eu quero assim passar aqui por algumas falhas, que na realidade hoje eu quero citar aqui 4 falhas que Israel cometeu, sendo chamado por Deus como um povo, que a igreja não pode cometer. Amém? Você está aí comigo? Glória a Deus. Está com fome da palavra? Querido, quando a palavra está sendo anunciada, você tem que ter fome dela. Amém? Então vamos comer. Então o que Deus espera da igreja, a esposa de Cristo, que somos nós? Diz assim comigo: Deus espera que nós sejamos missionários. Então, só reforçando aqui no Velho Testamento, então, através da nação de Israel, Deus esperava que Israel levasse Jeová para todas as pessoas, levasse o Deus que criou todas as coisas para todas as nações. Na realidade, nós vemos que a falha começou com Adão, porque Deus, quando chama Adão e coloca ele no jardim do Éden, é para que ele levasse a toda a sua descendência a presença do Pai, a presença de Deus. Amém? E aí nós vemos que também quando Deus manda o dilúvio sobre a terra, e só salva-se a família de Noé, que era a família de justo, a única família de justo, também Noé falhou. Aí ele forma essa nação, e nessa nação, ele se apresenta a essa nação, para que ela vá e seja missionária, e fale para todos os povos que existe um Deus que criou os céus e a terra. Mas ela falhou como missionária, então eles na realidade acabaram aderindo a outros deuses, aos deuses das nações. Olha que interessante, né? Deus, com tantos milagres e tantos sinais, se apresentam a eles, e eles quando entram na terra prometida, a primeira coisa... Aliás, querido, quando Moisés já subiu, olha que interessante, no monte, o monte fumegava, aquela glória, toda aquela coisa lá em cima, eles estavam vendo que tinha um Deus Todo-Poderoso ali em cima. Só que Moisés, demorando muito para descer, 40 dias estava lá, o que eles fizeram já lá embaixo, querido? Um bezerro de ouro.
como que um povo desse ia levar Deus se já estava adorando o bezerro? Mas tudo bem, a coisa passou, Deus deixou para lá, houve perdão. Deus levou essa nação a entrar na terra prometida. E quando eles entram na terra prometida, o que eles fazem? Começam a adorar os deuses daquelas nações que estavam ali. Mas ora, qual era o propósito de Deus? Que vocês levem a todos que eu sou o único e verdadeiro Deus, que tenho salvação para todos vocês. Aí eles adoraram a Baal, o Deus do céu para eles lá, que era o Deus dos filisteus, o Deus dos cananeus. Você vê quando Elias sobe no monte para desafiar os profetas de Baal, que era Deus de outras nações, mas agora estava dentro de Israel. E Elias fala lá no monte para todo o povo: até quando vocês vão cochear entre dois senhores? Se Baal é Deus, então fica com Baal, mas se Jeová é Deus, vão para Baal. E aí ele fez o desafio: o Deus que for Deus dos céus, o verdadeiro, manda fogo do céu. E Baal não mandou fogo, porque Baal não é Deus. Mas Jeová mandou fogo que consumiu pedra, consumiu tudo. Você perceba que eles falharam em levar e evangelizar as nações vizinhas. Na realidade, em vez de evangelizar, eles foram evangelizados. Eles tomaram deuses das nações. Então o que Deus espera hoje da igreja? Deus hoje, querido, quer contar com a gente, quer contar conosco, para que nós possamos levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de que Jesus é o único Salvador, que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte. Você pode ver, ler Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro da história da igreja. Pedro, Tiago, João, Paulo, Estevão, Bartolomeu, todos eles, aonde iam, o que eles falavam? Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou. Se você quer ser salvo e entrar ao céu, Deus já nos deu essa chance. Aceite esse Jesus. Então é nisso que Deus quer contar conosco, porque Israel falhou, nós não podemos falhar. A igreja hoje não pode levar o evangelho da riqueza, o evangelho de lata, o evangelho de coisas, o evangelho de ouro, o evangelho de prata, só isso. Porque o maior tesouro que nós temos é a nossa alma, e se nós perdemos ela, querido, o que será de nós? A gente sabe que as pessoas do mundo têm esse coração, que para eles o que importa é ter o carro, é ter casa, é ter coisas. Mas nós não podemos cair nessa armadilha do diabo. Ontem nós estávamos estudando na escola bíblica aqui. O Judas caiu nessa cilada, perdeu a salvação por moedas de prata e entregou Jesus. Então, o que Deus espera da esposa de Cristo? Agora somos nós, Israel falhou, que nós possamos ser um povo que evangeliza. Ó, querido, ontem nós estávamos falando também na escola bíblica, cada um de nós somos um pontinho de luz onde nós estamos. Amanhã, onde você vai estar? Você pode estar no mercado, você pode estar num consultório de dentista, você pode estar numa esquina parado conversando, você pode estar trabalhando, mas você é uma luz, você tem uma missão. Ó, um pontinho aqui evangelizando em Limeira, outro ali, outro aqui, outro lá. Nós, a igreja Chama Viva, Quadrangular, Assembleia Presbiteriana, cada um no seu lugar, pontinho, evangelizando. Não perdendo a oportunidade para falar: Jesus Cristo é o nosso Salvador, e nós precisamos só dele. Nada está perdido, Jesus tem todo o poder. Amém? Nós não podemos falhar, querido. Paulo sozinho, ele evangelizou o mundo da época. Olha, sem avião. Quando ele ia para algum lugar, ele pegava um navio. E o navio daquela época, querido, não é como o de hoje, que já é lerdo, né, os de hoje. Os navios não andam muito rápidos. Aquela época era a vela. Você imagine Paulo para ir de um lugar, e lá em Éfeso, lá em Tessalônica, com o navio, e fica aquele negócio, vai, querido, e vai, que não chega nunca. Ele sem avião, sem carro, sem YouTube, porque as nossas pregações de todos, tantos pastores que você está tudo no YouTube, hoje fica fácil evangelizar.
sem nada disso, a Bíblia diz lá em Colossenses que ele ganhou o mundo da época, um homem sozinho. Hoje nós com tanta tecnologia, mas acho que falta mais coração, né? Não adianta muita tecnologia sem coração na obra. Não adianta muita tecnologia se nós não estamos conectados na videira, se Jesus realmente não é o nosso foco. Hoje, querido, dá uma dó de ver, que nós comentávamos ontem também, não temos nada contra a igreja grande, eu acho mais é que as igrejas têm que crescer mesmo, mas que dó de você ver um povão, 10, 20, 30 mil pessoas, ali num culto que se fica 2 horas, 3 horas, só falando de dinheiro, você vai ficar rico, vem aqui, compra isso, compra aquilo outro, e um povo perdido não tem evangelização, não tem foco. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, esse não é o foco de muitas igrejas hoje, e Jesus quer contar conosco, querido, porque tem uma boa parte da igreja falhando na evangelização. Evangelizar aqui dentro, aqui não é evangelização, querido. Embora se tiver um novo convertido, uma pessoa, ela vai ser evangelizada aqui também, mas eu quero dizer, nós temos que estar aqui reunidos para juntos recebermos a bênção, a unção, a capacitação, uma palavra, mas para que lá fora cada um de nós possamos fazer a nossa missão. Então você é um missionário. Missionário urbano, missionário de Limeira. Diz para quem está do teu lado, Jesus te chamou para ser um missionário. Glória a Deus. Ó, aqui está a ordem de Jesus e disse para quem? Para nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Você não vai precisar, querido, ser um expert em teologia, em bacharel. Você só tem que saber falar do amor de Deus que está em você. E isso você sabe falar. Amém? Você só tem que saber que Ele é o único e suficiente Salvador para a sua vida. Primeiro, né? Crer que Ele ressuscitou dentre os mortos e vem nos buscar. Se você tem essa fé, leve isso para as outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Essa é uma das falhas que Israel teve e que nós não podemos ter. A outra falha, né? O que Deus espera de nós, a esposa de Cristo? Deus espera que nós subamos e ouçamos a sua voz, porque olha lá o que aconteceu em Israel. Deus, na realidade, quando eles saíram, passaram pelo Mar Vermelho e chegaram lá em frente ao Monte Horebe, Deus, na realidade, qual que era o propósito de Deus? Eu quero falar com toda a nação. Esse era o propósito de Deus, mas olha o que a palavra diz, né? Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus. Querido, você pensa a dor que Deus sentiu nesse momento, ouvindo o povo falar isso. Eles não querem falar comigo, eles não querem que eu fale com eles, e Deus queria falar com a nação. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Eles achavam que Deus queria morrer. Gente, vamos parar para raciocinar? Os caras estavam amassando tijolo dia e noite no Egito. O faraó, o último que estava, era um faraó muito ruim, já tinha dobrado o trabalho deles, eles não aguentavam mais. Aí Deus vai lá com 10 pragas, tira eles da mão do imperador mais forte que dominava o mundo da época, que tinha um arsenal, um exército, leva eles até o mar, abre o mar, eles passam a pé seco, fecha, chega lá no monte, ele fala: Deus quer matar a gente. Como que Deus quer matar se Deus tinha acabado de livrar eles? Deus queria falar com ele para que não morramos. E Moisés respondeu: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante dele, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Porque foi um grande espetáculo aquele dia, querido. Nuvens naquela montanha, monte fumegando, terra tremendo, trombetas ecoando no céu que os anjos estavam tocando, relâmpagos. Mas Deus só estava querendo mostrar o seu poder para aquele povo. Ó, só eu tenho poder. Mas eles não quiseram subir e falar com Deus. Então Israel falhou nesse quesito. Eles poderiam todos falar com Deus, e Deus poderia falar com todos. Agora, vindo para nós, a igreja,
O que Deus não quer que a gente fale? No falar com Ele e ouvir Ele. Então Deus hoje convida a igreja a subir e a falar com eles. Amém. A igreja não pode ficar esperando que, como no Velho Testamento, alguém fale por você o tempo todo. Pastor, dá para você falar comigo para Deus aí? Fala com Ele para mim. Aí, pastor, fala para mim o que Ele falou. Olha, na Nova Aliança também, Deus chamou a todos a subir, e todos que são filhos podem adentrar, e você é filho de Deus, você é convidado, você não precisa pedir licença, você vai passando no meio dos anjos e dos querubins e chega até os pés de Jesus para falar com Ele. Hebreus fala isso, ó, cheguemos confiadamente junto ao trono da graça, ó, confiadamente junto ao trono, mas junto, o trono está aqui, eu estou junto. Amém. E ali a gente ouve a Deus, ali Deus fala com a gente, ali Deus consola a gente, e a gente não precisa ficar dependendo de alguém o tempo todo. No começo, quando é criança, a gente dá comida na boca, mas depois tem que aprender a comer sozinho. No começo a gente carrega no colo, mas depois tem que andar sozinho. Hoje muitas igrejas têm um sistema que ela não ensina o povo a pescar, ela fica fazendo com que a igreja fique dependente o tempo todo do líder, com medo, deixa que eu pesco, só eu falo com Deus, eu sou santo, eu fui chamado, eu fui ungido, eu sou o arcanjo, apóstolo do Senhor, eu sou o Jeová Júnior, deixa comigo. Então, não adianta ficar pescando o tempo todo, você tem que uma hora, tem que falar, a vara está aqui, põe a minhoca aí, aprende, joga lá, quando fisgar você tem que puxar do lado e aquela coisa. Então nós fomos convidados a subir, querido, também. Amém? Agora não no monte terreno como Moisés estava lá no Monte Horebe, mas no monte do Senhor, na cidade santa, no lugar santíssimo onde Deus está. Por isso que diz Efésios 2,6, e juntamente com Ele, nos ressuscitou com Jesus Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos nesse lugar, nós temos acesso a esse lugar. Hebreus 10,9, aqui, querido, dá uma chacoalhada em nós, tendo, pois, irmãos, intrepidez, olha lá, o Hebreus 4,16 diz assim, achegamos confiadamente junto ao trono. Aqui já fala assim, tendo, irmão, intrepidez, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Amém? Você tem acesso a esse lugar. A igreja não pode falhar hoje com isso, porque se a igreja não sobe, ela não ouve. Se ela não ouve, ela não sabe para onde vai. Se ela não sobe, ela não tem a presença, ela não tem o cheiro, ela não tem a unção do Senhor. E sem unção, sem presença, sem direção, ela não vai para lugar nenhum. Fica como aquele povo no deserto que não confiou no Senhor 40 anos rodeando para lugar nenhum. Amém? Você está entendendo? E o que acontece? A vontade do Senhor é que quando nós subimos, nós possamos ouvir os seus mistérios, as suas revelações. Quando Moisés subiu lá, Moisés não teve revelação, não teve direção, não teve a glória de Deus, tanta coisa que ele viu, só ele sabe o que ele viu lá em cima. Só ele sabe, Deus revelava, e Deus dava direção, e Deus revelava mistérios. Então por que Deus quer que a gente sobe? Por causa disso, Ele quer falar coisas mais profundas para cada um de nós. Amém? Amém? Quem que subiu no monte da transfiguração? Só Pedro, Tiago e João viram Jesus naquele monte transfigurar. Ele ainda era homem, mas ele diz assim, ó, eu vou dar uma palhinha para vocês, vou mostrar um pouco aqui da minha glória. E de repente, diz que ele ficou todo cheio de luz, o seu rosto brilhava como um sol. Era noite, você imagina um rosto de uma pessoa brilhando com a força de um sol. Por quê? Porque Pedro, Tiago e João estavam no monte com Jesus Cristo. Por que muitas vezes a igreja não vê a glória, ela não experimenta a glória, ela nem sabe o que é a glória do Senhor? Porque ela não está lá em cima, ela não está nos lugares celestiais, ela está nos lugares carnais, nos lugares terrenais. E nesse lugar a gente não vai ver a glória de Deus, querido.
A nossa mente pode estar na terra, mas o nosso coração tem que estar onde? Agora, quando a nossa mente está na terra, o nosso coração está na terra, esquece glória, esquece direção, é só confusão. Não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir. Por isso que nós não podemos falar no Novo Testamento, temos que estar nesse monte. Amém? Você vai ler o livro de Apocalipse, que eu acho assim, que é o último livro, ele fecha tudo, né? Vai de Gênesis, Apocalipse, o Apocalipse fecha. O Gênesis começa todas as coisas. O Apocalipse é onde fala, onde termina todas as coisas. E quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João, na ilha de Patmos. E é o livro que tem mais revelação, que fala de coisas grandiosas, coisas dos finais do tempo, coisas que vai acontecer na eternidade, como vai ser. Mas quando, olha que interessante, primeiro João estava num lugar separado numa ilha. E aí a gente vai lá para o capítulo 4, e é esse convite que Deus fez para João, que Deus quer fazer para a igreja também, porque João também era a igreja. E diz assim aí no Apocalipse 4:1: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Então, querido, nós temos uma porta aberta para nós, amém? Está aberta essa porta pelo sangue de Jesus, como nós lemos agora de pouco. Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, o que Deus estava falando para João? Sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então sabe que é a voz do Senhor nessa manhã para nós, igreja? Sobe aqui, que eu quero falar com vocês. Eu quero mostrar coisas para vocês. E não é só coisas em relação à igreja, Ele quer mostrar coisas de nós. Ele quer dar direção para nós. Querido, presta atenção numa coisa, a gente pensa que o Deus que criou todas as galáxias, tudo que existe, está preocupado com essas coisas. Não, essas coisas estão lá sustentadas. Elas funcionam perfeitamente como um relógio, né? Mas Deus está interessado em nós, no nosso coração e nos detalhes da nossa vida. Não sei se você entendeu, Deus está interessado até nos detalhes da nossa vida particular. Coisinhas ali que se falar isso aqui, não, Deus também está interessado naquilo. E Ele quer falar com a gente a respeito dessas coisas. Por isso que a voz de Deus nessa manhã para nós, Chama Viva, é: sobe aqui. Vem mais perto. Porque a gente fala, mas eu não consigo ouvir Deus. Querido, de longe não ouve Deus mesmo. O povo que estava lá no pé do monte, estava no pé do monte, não ouviu nada o que Deus falou só para Moisés, que estava lá em cima. Então no pé do monte, nós não podemos ser igreja do pé do monte, nós temos que ser igreja do cume do monte. É lá no pico, é lá onde Deus está, é nas alturas. Por isso que Deus diz lá, os meus caminhos são mais altos que os seus. Por isso que muitas vezes a gente não entende muita coisa. Por que a gente não entende? Porque a gente está andando no caminho raso, no caminho da terra, no raciocínio humano. Aí quando a gente obedece esse sobe aqui, a gente vai andar nos caminhos do Senhor que são mais altos. Lá em cima a gente começa a entender. Agora eu estou entendendo. Você para debaixo de um prédio de, sei lá, de 30 andares, bem embaixo dele, olha para cima, a coisa não é assustador? Você olha para cima e fala, meu pai, vamos colocar o Dubai, né, aquele prédio do Dubai que é enorme, cada vez tem arranha-céu mais alto. Cara, se você parar embaixo e olhar para cima, eu acho que dá até arrepia, gente, de tão alto que é aquilo. Aí você pega um avião e sobe lá, acima dele e olha para baixo, puxa, isso aí já não me assusta mais, tão pequenininho. Deu para entender, querido? Às vezes a gente está muito assustado com os gigantes da vida, com os Golias, porque a gente está na mesma altitude do Golias, nós estamos pisando na mesma terra do Golias. Mas quando a gente sobe lá em cima, onde a gente foi convidado para ficar, a gente olha para baixo e fala, Golias, você está debaixo do meu pé, eu tenho autoridade, você não é nada. Amém. Por isso que Davi teve uma fé tão grande, querido, você imagina o tamanho de Golias. Golias era do tamanho desse teto, mais ou menos. E Davizinho era tão pequenininho, tão jovenzinho. Pega um estilingue sem furquia, vamos falar assim, que a funda era um estilingue sem furquia. Pega 5 pedrinhas, e vai diante do tamanho de um cara desse,
que só a lança dele pesava 80 quilos. Se Golias desse só um tapa na cabeça do Davi, não precisava nem de espada, querido. A cabeça ia rodar, ele ia ficar ouvindo a abelha assobiar o resto da vida. Mas ele vai lá, sabe por quê? Davi não andava na terra, seu coração estava no céu. Ele diz assim: eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sei quem é esse Senhor, eu ando com esse Senhor está comigo. Porque Davi, ele era pastor de ovelhas e o tempo todo ele estava lá ouvindo, compondo salmos. E quando ele compunha salmos, e quando ele cantava, porque a gente lê, mas ele cantava: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele estava cantando para Deus, e cantando ele vivia nas alturas. Quando ele foi lá, e ele nem foi para guerrear, ele foi para levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Ele desceu lá, querido, ele já tinha comunhão com Deus, ele já estava no monte. E aí ele derrubou o gigante. Por isso que muitos gigantes da nossa vida ainda não caiu, porque a gente não subiu. Sobe aqui, é o que Deus pede para você nessa manhã. Chega para mais perto do papai. Vem no colinho do papai. Vem sentir o cheiro do papai. Amém, querido? Está entendendo, Guilherme? Certo? Estou certo ou errado? Então tá bom. Outra falha. E isso é o que Deus espera que nós, a esposa de Cristo, não cometemos. Ele espera que a gente guarde, preste atenção, guarde a palavra de Cristo. O que Deus espera é que a gente guarde a sua palavra. Amém? Então Israel não guardou as leis. Lá no Atos, Estevão antes de morrer estava dando uma chamada nesse povo aqui, que era um povo de Israel, e diz assim: vós que recebeste a lei por ministério de anjos, não aguardaste. Sabe qual era a intenção original de Deus quando Deus deu leis morais? Porque as leis morais, elas continuam, querido, do Velho Testamento para o Novo. Deus moralmente nunca muda. Sabe o que Deus queria? É que essa lei fosse guardada no coração, mas eles não conseguiram guardar no coração. Eles tinham ela só na decoreba, só na mente, falava, mas não tinha ela no coração. E a intenção de Deus é que eles guardassem no coração, e não só na mente. É claro que precisa passar pela mente, nós precisamos entender, é racional. Amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso entender isso, preciso saber que só existe um Deus, preciso saber que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, preciso saber que tenho que amar o próximo, ajudar o próximo, tal, e tanta coisa. Mas isso não pode ser só na mente, isso tem que ser vida, tem que cair no coração. E no coração deles não caíram. Por isso que Jesus vai falar para eles: vocês se aproximam de Deus da boca para fora. Da boca para fora vocês falam de Deus, da boca para fora parece que vocês estão querendo esse Deus, mas por dentro vocês não querem nada. Eles estavam longe, querido, estavam longe. E conheciam todas as tradições, conheciam tudo. Aí aqui no Hebreus 8:10, é uma aliança, até porque Deus desanimou com esse povo. Futura para Israel, mas que já é para nós na nova aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscrevereis, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mas isso já aconteceu na igreja, porque quando o Pentecoste vem, o Espírito Santo vem, a gente começa a entender que as leis entram aqui, mas o Espírito Santo imprime ela, inscreve ela no nosso coração também. A gente está marcado lá no coração, escrito, a vida de Deus, aquilo que Deus quer para nós. A gente não podemos apenas conhecer a palavra, temos que conhecer a vida da palavra, amém? Entendeu? Nós não podemos só conhecer a palavra, nós temos que conhecer também a vida que está na palavra. A palavra sem vida é um corpo morto. Está tudo ali, tem braço, olho, está tudo perfeito, mas não tem um espírito ali. Mas a palavra que tem a vida é um corpo que está vivo. E é assim que a gente tem que entender. Amém, querido? Por isso que a palavra de Deus diz aqui em Romanos
8:2 e 8:4. Porque a lei do Espírito da vida, olha lá, a lei do Espírito da vida. Não está falando só daquilo que é morto, aquilo que está na mente. Em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Essa lei do Espírito da vida é quando o Espírito Santo entra em você e você ouve uma palavra, ele marca você com aquela palavra. Aquilo fica inscrito no seu coração, no seu espírito. E nunca mais sai, fica lá cicatrizado. Por isso que o Hebreus 4:12 diz que é como uma espada que marca. Ela entra no coração, ela rasga, ela deixa cicatriz. E a gente nunca mais esquece dessa palavra. Ela se torna vida no Espírito. Amém? O 8:4 diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Hoje nós cumprimos a lei, mas segundo o Espírito, pela capacitação do Espírito Santo. O que Israel falhou, nós não falhamos, porque o Espírito que está em nós nos capacita, nos leva a andar na palavra, andar na lei do Senhor, naquilo que é moral, naquilo que é bom, naquilo que é louvável. Amém, querido? E 2 Coríntios 3:3, olha o que diz essa palavra. Estando já manifestos como carta de Cristo, que somos nós, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, olha lá, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Ó, somos cartas vivas do Senhor. Onde a gente vai, a gente manifesta a lei do Senhor, a lei do amor, a sua palavra, a sua moral, a sua santidade, porque nós somos cartas vivas onde o Espírito Santo já escreveu em nosso coração. Amém? Então eu posso olhar aqui para um monte de cartas vivas do Senhor, cartas vivas do Senhor, e as pessoas estão lendo a gente, querido. Não vamos falhar, vamos deixar fluir essa palavra. Amém? Em nome de Jesus. E Jesus disse, só para encerrar esse tópico, assim, acho que eu não coloquei, né? Eu não coloquei, mas está aqui no João 14:15. Se me amais, é uma condição, viu? Se me amais, o quê? Guardareis os meus mandamentos. Nós não podemos falhar nisso aí. Amém? E para encerrar, querido, no que mais que eles falaram e que Jesus não quer que sua esposa fale? Em que nós conquistemos a terra dominada pelo inimigo. A partir do dia que a serpente tentou Eva e venceu, Satanás se tornou o príncipe deste mundo e todos os demônios estão trabalhando com ele aqui na terra. Dia e noite sem parar. E conquistando terras e mais terras, pessoas e mais pessoas, cidades e mais cidades, conquistando mídia, o poder da mídia. A gente sabe que a mídia, a televisão e a música tem um poder terrível, que pode mudar a história de uma nação inteira através do que se ouve, através do que se assiste, e ele está lá, dominando tudo. Os filhos de Deus têm que fazer o quê? O que nós temos que fazer, querido? Conquistar terra, conquistar terreno. Pastor, é pecado o crente entrar na política? Não, eu acho que tem. Só o Brasil não está pior ainda, porque muitos lá se levantaram, a gente sabe de alguns deles que estão lá, querido, que estão segurando a ponta, ainda não aprovou aborto, não aprovou um monte de besteira para a escola com criança, porque tem crente, tem cristãos lá. O cristão não tem que estar só na política, não, ele tem que estar em todo lugar, infiltrado dentro, para que ali haja luz. Por isso que Jesus disse, vocês serão luz, e a luz vai brilhar onde? Escondida debaixo da nossa cama. Nós temos que estar em todos os lugares. Por isso que às vezes Deus escolhe cada um de nós aqui na cidade de Limeira. De repente você não sabe por que Deus colocou você naquele serviço, por que Deus enviou você para aquela cidade, porque Ele tem um propósito, que você represente Ele ali, que você seja luz ali. Amém? Que você ali vai conquistar um pedaço de terra, que o inimigo está ali. Por isso que o inimigo detesta crente, por isso que a mídia detesta crente. Por isso, querido, que as pessoas detestam os cristãos,
Nunca se detestou tanto cristãos na terra como se detesta, querido. Porque você vê em todos os lugares, tudo que acontece o cristão é culpado. E mata o cristão aqui, mata o cristão ali, dá a impressão que a gente somos até terroristas. Mas não é o reino das trevas que sabe que onde a igreja está, ela vai ser luz, ela vai conquistar e eles terão que sair. É por isso que é tão pesado a mídia em cima dos cristãos. Porque são fundamentalistas. Eles não podem falar de Jesus. Não podem orar na escola, não podem ler Bíblia. Eles têm medo. Porque a luz, ela vence as trevas. Onde tem luz, querido, as trevas têm que ir embora. Agora com quem que Jesus vai contar? Com nós, a sua esposa. Amém? O que Deus disse? Olha, foi a falha. O que Deus disse para esse povo? Josué, Moisés disse, está com você, eu vou partir, entra com esse povo na terra de Canaã, conquista toda ela e aniquila o inimigo, mata todo mundo, porque eram todos filhos de demônios mesmo, querido. Eram todos que serviam a demônios e não tinham mais jeito. Então diz assim, conquista a terra e limpa ela, porque se deixar o povo lá, vocês vão rodar, vocês vão acabar adorando os deuses deles. E o que aconteceu? Eles falharam. Eles não limparam toda a terra. Chegou uma época que eles pararam até de guerrear, eles sossegaram. E ficou muito povo no meio. E aí, o judeu passava ali com aquele povo e via eles adorando o negócio lá e dançando em volta. Olha que interessante, vamos fazer também. Chegaram ao ponto, querido, de o povo de Israel ter a tradição de matar o seu primeiro filho e enterrar no alicerce da casa, ou às vezes dentro da casa, para ter fertilidade, para ter prosperidade. Olha que coisa, e enterrava o filho vivo na realidade, colocava dentro de um vaso, tapava o vaso e enterrava vivo no chão. Isso, por que Deus mandou destruir esse povo? Por causa disso. Chegaram ao ponto de pegar os seus filhos e levar para ser queimado no deus Moloque, que era um enorme deus feito de bronze, que ali jogava brasa, e dentro aquele bronze ficava vermelho com as mãos assim, uma cabeça de touro, e colocava a criança ali viva para ir morrendo. Falharam e não conquistaram o inimigo, tanto é que chegaram aí a ser levados cativo. Então hoje, o que Deus espera de nós, querido? Que na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós possamos avançar, nós possamos conquistar. No poder da fé, no poder da oração. Amém? Se você crê, tudo você pode. Diz para quem está do lado, se você crê, tudo você pode. Então, onde a igreja chega, o inferno sai. Onde a igreja chega, o inferno sai. Por isso que foi a palavra que nós lemos no começo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus colocou todas as coisas debaixo do pé de Jesus. Jesus é autoridade sobre tudo. Aí Jesus falou, bom, agora eu vou dar para a igreja para mim ser cabeça dela. Então, passou a autoridade de Jesus para todos nós. No nome de Jesus nós temos autoridade. Para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. O qual é o seu corpo? Nós somos corpos de Cristo, querido. Nós somos membros do corpo de Cristo de verdade aqui na terra. O cabeça está sentado na glória, mas o seu corpo, nós estamos aqui, conectados nele, fazendo o que precisa fazer. Amém? Ao qual é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Era para ser assim, onde chega o crente, as coisas ruins têm que ir embora. Paulo chegou em Éfeso. Quem é Paulo, não, querido? Uma cidade de Éfeso, uma cidade tão grande. Diana dos Éfesos tinha uma deusa lá, que era uma cidade tão forte, que se cultuava Diana, todo mundo tinha imagem da Diana, e todo mundo vivia de vender imagem, de fazer coisas de Diana. Era uma cidade idólatra. Paulo chegou lá. Aquela cidade estava infestada de demônios, que eram muitos e muitos. Tinha ali um principado, um mais forte que dominava a cidade, e tinha os outros mais que se submetiam a ele. Aí chega um homem sozinho, Paulo. Chegou lá em Éfeso. Boa tarde, boa noite, como é que vai? Tudo bem, tal? Já ouviu falar de Jesus Cristo? Ele começou a evangelizar, querido, sozinho, sem WhatsApp.
Eu acredito que de Atos dos Apóstolos foi a cidade que mais houve como é que eu posso dizer, um incômodo tão grande. A hora que Paulo já veio chegando na reta, chegando de longe em Éfeso, os demônios falaram, ai, estamos na roça. Ixi, vem aquele cara para cá, né? Nós vamos ter que ir embora, nós vamos perder, não tem jeito. Ele está conectado em Jesus Cristo, Ele tem autoridade sobre nós não podemos fazer nada. Aí Paulo entra lá, querido, no bom dia, boa tarde, boa noite, conversa com um, conversa com o outro, Jesus, um chora, recebe Jesus, outro chora, recebe Jesus, batismo do Espírito, fala em língua, e vê milagres, e Paulo quer, tem esse aqui doente, vamos orar, e o cara é curado, e começa, você ficou sabendo que tem um cara aí que está curando, você ficou sabendo que tem um aí, e fala de um Deus Jesus, vamos lá, e daqui a pouco, a cidade de Éfeso inteira, Diana faliu. Os caras que viviam de vender imagem de Diana não tiveram, parou, por isso que tentaram prendê-lo, tentaram pará-lo, não conseguiram. Diz que houve uma grande queima de livros de artes mágicas na praça, mas era tanto livro, era uma cidade de feiticeiros. Lê lá em Atos, eu não me lembro o capítulo, mas se vira lá, vai ver no título, você vai achar Paulo em Éfeso. Queimaram, querido, tantos livros. E diz que as pessoas que vinham com os livros, elas mesmas vinham falando alto e reprovando as suas próprias obras. Eu era feiticeiro, mas isso aqui não me ajudava, isso aqui estava acabando com a minha vida. E jogava lá. E vinha todo mundo denunciando a sua própria obra. Diana teve que se dobrar aos pés de Paulo, filho de Deus. Diana teve que se submeter e teve que partir de Éfeso. Um homem. Eu vou falar para você, se Limeira fosse na época de Paulo, por exemplo, e Paulo entrasse aqui pelo SESI, entrando em Limeira, você podia ter certeza que Paulo ia ganhar Limeira para Jesus. Paulo sabia a autoridade que ele tinha, sabia o Deus a quem ele servia. Então nós não podemos falhar nesse quesito. Querido, você é alguma coisa assim. Em Cristo Jesus, é claro. Não quero levantar o seu ego dizendo em você mesmo. Mas em Cristo Jesus você é uma autoridade espiritual. Aonde você entra, você não pede, você ordena. Diabo sujo, sai daqui. Espírito de confusão, sai daqui. Espírito de miséria, e você ordena. E eles têm que obedecer, eles não têm outra opção. Presta atenção. Os demônios não têm outra opção quando um crente ora, eles têm que obedecer. Amém? Agora quando a gente fica assistindo as coisas, a gente não vai ter resultado nunca. A gente fica assistindo e reclamando, assistindo e lastimando. A gente parece aquela hiena, né? Quem é da minha época assistia, não lembro nem o nome do desenho, né? Como é que chamava? Clipe Leão e não sei o que lá, hiena, que falava, dias, céus, isso não vai dar certo, né? Tudo ela. Mas era a hiena que a gente tem como um animal que a gente fala que dá risada, mas não dá risada, né? A gente vê que elas perturbam os leões, né? Quando começa com esses gritinhos, parece que está dando risada. Mas no desenho ela era triste, tudo para ela não ia dar certo. O leão queria fazer alguma coisa, ele diz, não, dias, céus, isso não vai dar certo. Então, às vezes a gente fica só olhando, e essas autoridades vão se aproveitando. Vamos falar do Brasil, que você é brasileiro, amém? Todo mundo aqui é brasileiro, glória a Deus. Não tem nenhum norte-americano aqui no meio não, né? Hello? Por que os políticos fazem o que fazem com a nação? Eles estão arrancando sangue, couro, estão arrancando tudo da nação. Por quê? O que o povo brasileiro está fazendo? Fala comigo. Nada. Fala. Nada. Porque você sabe, meia dúzia de político não pode contra milhões de pessoas. Sim ou não? Não faz sentido. Se o povo para e cruza o braço, diz, nós vamos parar até tudo isso aí. Meu filho, meu querido, a coisa muda lá. É a mesma coisa, a gente fica assistindo,
assistindo as coisas acontecer na nossa vida e a gente só fica reclamando, ou esperando o dia da morte. Senhor, vamos ver, né? Me mata logo para eu sair disso. Querido, o cristão, ele vive pela fé. Você tem que saber quem você é em Jesus Cristo e saber quem Jesus Cristo é em você. Se você não souber também fica difícil. O Rei dos Reis habita dentro de você. E o Espírito do Rei dos Reis está dentro de você. E esse Espírito, a Bíblia diz que tem poder. Pedro chegou no templo do templo Formosa, onde ele estava indo a orar à tarde, e estava lá um coxo desde a nascença. Mas a enfermidade ou aquela deformidade não tem autoridade sobre Jesus Cristo. Em nome de Jesus o Nazareno, ele diz: eu te digo, levanta-te e anda. Pedro teve fé para saber em quem ele estava orando, e também o coxo teve fé, porque ele que deu o salto, e ele creu, por isso que ele deu o salto. A Bíblia não fala que foi Pedro que levantou, ele fala: tenta andar aí, vamos ver, eu te seguro, vamos de novo. Não, Pedro orou porque creu em Jesus, e ele, quando ouviu aquela oração, ele creu nesse Jesus, e ele é que deu o salto e se colocou em pé. Amém? Você sabe quem você é, querido? Não é um coitado. Você é o Filho de Deus, abençoado. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixa o seu complexo interior, ou inferior, não me lembro, dizendo às vezes que não é inferior, que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Diz para quem está do teu lado: você tem valor. Você tem Jesus Cristo na sua vida. Amém, querido? Ele não morreu para qualquer um, não. Ele morreu por você. Ele não morreu para a vaca, para o cavalo, para o beija-flor. Ele morreu por você, que é a imagem e semelhança dele. Por isso que você é importante. Ele morreu por você. Só que ele espera hoje que nós não falemos nessa área onde Israel falhou. Vamos conquistar, querido, para Jesus almas, pessoas, lugares. Tem faculdades, tem fábricas, que de repente chega um crente lá, e tem os outros que estão escondidos, que é os crentes 007, né? Agente 007, é um agente secreto, ninguém sabe que ele é crente, mas aí de repente chega um crente lá iluminado, e ele começa a descobrir, a procurar, ele vai achando um crente aqui, um leão, vamos fazer uma reunião na hora do almoço, vamos fazer uma reunião à tarde, aquele momento tal. Aí começa dentro da fábrica a haver oração, a haver um grupo de oração, como tem nas faculdades também às vezes. E ali, essas pessoas orando, essas pessoas profetizando, aquele ambiente, aquele território começa a passar a ser de Cristo. Glória a Deus. Você está disposto a isso? Diz para quem está do teu lado: nós, a igreja, fomos chamados para fazer a diferença. Vamos com a arma da oração, com a arma da evangelização, com a arma da palavra, nós vamos conquistar todos esses terrenos. Vamos ser o corpo de Cristo vivo sobre a terra, querido. Cristo quer contar conosco, o Pai quer contar com cada um de nós. Você sabe o que é a igreja? A igreja é o Cristo continuado. Diz comigo assim: a igreja é o Cristo continuado. Amém? Nós somos o Cristo continuado aqui na terra. Eu sou Cristo, você é Cristo. Todos nós somos. Nós somos cristãos porque a palavra cristão significa ungido do ungido. Amém? Vamos fazer essa diferença. Então o que Deus espera de nós, a igreja? É tudo isso, querido. Não vamos falhar em nenhuma dessas áreas. Que essa palavra não fique só na sua mente, mas que ela caia no seu coração e possa fazer alguma coisa com você nesses dias, nessa semana. Nessa semana onde você estiver, faça a diferença onde você estiver. O sal, Jesus disse que não salga, não serve para nada.
Os homens pisam em cima, mas você é um sal que salga. Salgue aonde você estiver, faça uma diferença. Arroz sem sal fica um arroz sonso. Quando você põe sal, você fala, opa, agora tem um sabor. Então, seja sabor aonde você estiver. Salgue ali. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé.